Olá, YouTube! Jordão aparecendo à sua esquerda. Ou, à sua esquerda, é isso mesmo. À direita dele, tanto faz, qual que é? Nesse clima de esquerda, direita, de direções, a gente inicia mais um estudo do Espiritismo e Arte aqui da Casa Espírita Cristã, aqui no canal da Casa Espírita Cristã. Você que está chegando agora, pode curtir, pode compartilhar. Se quiser, tem vários outros estudos deste livro e de um outro livro do Leão Denis, Espiritismo na Arte. Você pode ouvir-nos ou ver-nos e poder refletir junto com a gente acerca desses temas, ou desse tema maravilhoso que é a arte. Como eu disse, nós estamos estudando o livro Espiritismo e Arte. Na verdade, é Círculo de Estudo, Espiritismo e Arte. Um livro feito pela Abrarte e escrito e organizado pelo Edmundo César. Tá bom? Se você quiser participar dos nossos estudos, nos vídeos do Espiritismo na Arte, tem um link da nossa sala de WhatsApp que vai te levar até uma sala onde todas as segundas-feiras, às 21 horas, a gente vai mandar um link para você estar aqui presencialmente, mas remotamente com a gente para poder discutir sobre esse livro. Ok? Vamos que vamos. Sejam todos bem-vindos que estão aí hoje. Acho que não tem nenhuma pessoa nova. Não, acho que o Felipe, né? Seja bem-vindo, Felipe. Tudo de bom. Felipe. Eu não lembro de você estar aí antes. São tantas pessoas que vêm e vão, mas seja muito bem-vindo. Espero que aproveite o estudo. Ok? Nós paramos em uma passagem onde ele estava nos mostrando como o nosso lar tem partes que falam sobre arte, né? E a gente ouviu algumas partes, né? Principalmente a oração, que acontece sempre em momentos nos entardeceres, se não me engano, lá em nosso lar, eles fazem uma oração conjunta, né? E ela foi demonstrada em forma de arte. A gente também viu a conexão através dos rádios aí, né? Através das sintonias também. Vimos a conexão também através de quadros, né? E de música também, que existe em nosso lar. Muito legal. E aí ele vai continuar aqui. E a gente vai ler, então. Aos poucos, as descobertas de André Luiz sobre o funcionamento da cidade espiritual revela-se através da narrativa. Sua rotina, equipe de trabalho, funcionamento do abastecimento de água, recursos de alimentação e seus variados níveis de percepção, etc. Em certo momento, o autor é levado a conhecer determinados locais onde se realizam reuniões de ensino de reflexão sobre a divindade, onde percebe a existência de uma estrutura semelhante a um cinema, capaz de realizar 5 projeções simultâneas e diferentes, além de apresentações artísticas educativas. Nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizados e 5 instrutores diferentes. No centro funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, a maneira do cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar o efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no início o esforço, o serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. Talvez já saiba que o governador aqui vem quase que semanalmente aos domingos. Ali permanece longas horas conferenciando com ministros da regeneração.
conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com umbral, recebendo nossos votos e visitas, e confortando enfermos, convalescentes. À noitinha, quando pode demonstrar-se, ouve música e assiste o número de arte, executados por por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costumam vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural que acomoda confortavelmente mais de 30.000 pessoas. Em nosso lar, baseado na narrativa de Luiz, percebe-se que a música faz parte da rotina cotidiana de seus habitantes, por tratar-se de uma cidade espiritual não muito afastada da vibração material do planeta. Seus habitantes exercitam habilmente a concentração da mente no bem, sendo a música um instrumento de fortalecimento e potencializador desse exercício. Dessa longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou: quem deseja aproveitar? Logo após, suave música encheu o recinto de cariciosas melodias. Quando viu, os companheiros levantaram-se para as despedidas, ao som da música habitual. Indaguei de Narcisa, surpreendido. Que isso? Acabou a reunião? A enfermeira bondosa esclareceu sorridente. A ministra veneranda é sempre assim. Finaliza a conversação em meio do nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que as preleções evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém pode saber quando e como terminarão. Alguém quer falar alguma coisa relacionada a isso? Boa noite, Estela. Boa noite, Lúcio, que chegaram aí depois. Estamos aqui estudando. Boa noite. Ei, Estela, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo. Uma honra estar aqui. A gente está estudando sobre essa parte do livro, que ele faz uma comparação do nosso lar, né, da obra de André Luiz, com o Chico, com relação às artes, né? E aí ele tem falado sobre algumas coisas, e agora ele falou sobre esse teatro com 5 projeções e a questão da música, né, em nosso lar. Eu achei interessante essa questão dos 5 canhões, mas eu acho que eu entendi, talvez, eu não entendi errado, mas talvez eu tenha identificado a priori de como se fosse uma projeção 3D, né? Que a projeção 3D são várias projeções que formadas elas fazem essa projeção mesmo, né? E hoje em dia já existe, né? Eu vi um candidato agora, eu não lembro da França, que ele se apresentou em acho que 7 cidades ou 6 cidades ao mesmo tempo. Só que só um era ele, né? O resto eram tudo projeções dele, e as projeções eram perfeitas, assim, tipo de Tony Stark mesmo. E que talvez, como o André Luiz, ele tem, na verdade, nosso lar, né? Ele tem essa questão visionária, assim, de poder mostrar coisas que ainda iam vir, né? Então, acho que me veio à mente essa questão da projeção 3D. Mas, pelo que eu entendi, ele, na verdade, só são projeções mesmo, 5 projeções, né? De várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Aí. Eu achei muito bacana essa parte aí do... Eu não lembro, eu confesso que assim, gente, eu nunca li o nosso lá inteiro. Sempre que eu peguei para ler, em grupos de estudo, eu peguei do meio para o fim. Eu não pegava essa parte que fala da arte. Mas eu achei muito incrível essa reflexão, esse ensino, né, que ela traz para André,
porque a gente percebe o quanto a arte ela é extremamente valorizada lá em nosso lar, né? Você percebe que eles têm uma vida cultural, artística bem intensa ali, porque eles abrem espaço para shows, para musicais, né? Apresentações dos jovens e crianças. Você vê que tem um espaço tipo cinema ali, né? E que o próprio, especialmente o próprio governador, gosta muito de estar vinculado à música. Você percebe, desde o último estudo, a gente percebe quanto eles são muito inerentemente vinculados à música, né? A música é o cotidiano deles ali. Se eles querem relaxar, eles ouvem música. Basicamente é isso, eles se conectam à música. E é isso que eu acho bem bacana e impactante, né? Eu volto um pouco àquela reflexão que eu fiz na semana passada. Se é assim no plano espiritual, por que não ser assim também na vida encarnada, né? O espaço para a arte de uma maneira intensa em nossa vida, em nossos trabalhos, né? Que você percebe ali que o governador, ele, no meio do trabalho dele, quando ele tem um tempo, ele consegue se permitir conectar-se à música ou assistir, vivenciar experiências culturais. Eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente, né? Se permitir vivenciar experiências artísticas e culturais de várias formas, porque eu tenho certeza que a gente pode estar imaginando que a música seja de um jeito, mas ela seja de outro completamente diferente lá. E eu adorei essa questão da ministra terminar com música, com arte, sabe? Eu achei uma saída gloriosa, que não personifica a pessoa, dá valor à arte que transmite a mensagem que ela estava passando e permite que cada um tenha uma experiência marcante daquilo. Você viu, né? A saída triunfal dela, basicamente, é aquela. A saída que é diferente da nossa entrada. Muitas vezes a gente faz a entrada triunfal, ela fez a saída triunfal por meio da música. Ela botou música e foi se retirando, botando em evidência a arte, não a ela. Olha que bacana. Me veio à mente isso aí também. Eu acho que, enfim, a gente já sabe porque a música ela é muito assim, valorizada, porque ela é o sentimento em atuação ali, alcança as pessoas, as nossas fibras íntimas do espírito. Lá em Leon Denis a gente já vinha estudando isso por causa da manifestação da música na gente. Acredito que a própria vida seja uma música, por assim dizer, né? Tanto que a gente fala em harmonia do universo, harmonia disso, daquilo. Deus como artista, o maior artista que existe, e dá para sentir, se conectar essas vibrações. Olha só que bacana. Mas, enfim, foi isso que eu percebi, né? Eu gostei muito dessa reflexão, porque, assim, para mim não tem porquê o movimento espírita não abraçar de vez a arte como de tudo que é jeito, de variadas maneiras de expressar e estilos de arte. Se as próprias colônias espirituais que a gente estuda, elas se conectam e se permitem, né, conectar. E aí eu pergunto, qual é o espaço da arte na nossa vida, né? Tem sido o espaço da arte na nossa vida? Verdade, Jordão, verdade. Fiquei pensando também essa relação aí dela ter, que ela fala aqui até no final, né? As preleções evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém pode saber quando e como terminarão. Isso é muito interessante, né? E a música, ela, como um meio de ecoar essa questão, né? De ressonância desse, desse poder divino, né? Ela traz a sensação de ressonância mesmo, né? De continuidade muito interessante, que a ministra, talvez no fundo, possa ter pensado dessa forma. A gente viu, inclusive, que no livro de Leon Denis, que as questões melódicas, né, e de vibrações de Hertz, elas são infinitas, né? Só que elas não, eu não sei se foi no livro de Leon Denis ou se foi estudando depois com o Ricardo, que trouxe para a gente essa questão das energias Hertz, né? Que ela nunca para, só que a gente não tem um ouvido
capacitado ainda para identificar essas melodias, essas mini vibrações melódicas, né, que alcançam. E aí, que alcançam não, que se expandem, né? Então, a gente ainda não tem essa noção. E por isso que é importante a gente também saber já mudando de assunto, saber o que a gente toca, o que a gente escuta, porque isso reverbera na gente, às vezes até eternamente, até o final da nossa vida, ou até o final da nossa existência. É que nem os tipos de luz que tem, que a gente não consegue enxergar. Por exemplo, o sol, ele, não sei se a palavra até propaga, mas é mais de um tipo de luz. E tem algumas que existem e a gente não consegue ver, mas sabe que existe. Por exemplo, o infravermelho, acho que a gente não consegue ver, mas sabemos que existe, por exemplo. E essa da questão da arte, de usar a música, e lembra muito da gente, assim, também, porque, né, quem de nós, às vezes, não escuta uma música, assim, para relaxar ou para expressar algum sentimento que a gente está sentindo, né? Então, e é bem legal, interessante como coloca, né, pelo que vocês comentaram aí, de que coloca com a música como uma forma de trazer a mensagem, né? Então, o que é? Se a gente parar para pensar, é uma forma, falar didática, mas eu ia falar também a palavra paradidática, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, no centro, assim, tendo a palestra, tudo, e a música como um complemento, assim, para trazer a mensagem, mas de uma outra forma, então a gente pode classificar ela como paradidática, né, a música. E achei interessante, né, de trazer aí do que trazer de novo a fala, né, do Ricardo lá, e de pensar, né, em relação, por exemplo, aí, da música, né, imagina até que ponto que fica escutando, assim, e às vezes a espiritualidade, os espíritos, eles conseguem escutar mais do que a gente. Então, trazer também uma grande responsabilidade, né, em relação, né, à arte, mas principalmente com a música, mas também, além da responsabilidade de mostrar o tanto que ainda pode desenvolver e trabalhar. Eu achei interessante também como no texto ele fala, né, que eles usam a arte como uma forma de passar conhecimento. Eu estava conversando ontem com o Daniel no estudo de ecologia e espiritismo, e ele falou que um equívoco que às vezes a gente comete dentro do espiritismo é achar que a arte é puro entretenimento, né? E ela não é. Ela pode ser também uma forma de passar conhecimento. Então, nada impede da gente fazer uma palestra teatral, por exemplo, ou uma palestra musical, porque é uma forma de passar conhecimento também. Não é só, ai, que bonitinho a pessoa tocando uma música, sabe? E eu achei muito interessante que essa forma já é usada pelos espíritos. Então, por que não usar aqui também? Já que tudo que a gente tem no plano material é como se fosse uma cópia do plano espiritual, sabe? Por que a gente não copia isso também, né? Cara, é verdade isso. Eu estava até pensando aqui quanto a música ela é bem didática, como o próprio Gabriel falou. E até dentro dessa fala da Laís, eu queria até emendar que primeiro a gente tem uma visão meio preconceituosa, né, quando olha para o entretenimento. A gente tenta falar, não, arte e entretenimento como se o entretenimento fosse só passatempo. Aí tem uma função maior do entretenimento, que é relaxar, que é divertir, né, espraiar. E isso é parte do repouso, que é uma lei da vida, inclusive, né? E dentro disso, a arte é muito mais importante e complexa do que apenas entretenimento. E aí você percebe que a força simbólica dessa ministra terminar as preleções evangélicas dela, as reflexões sobre o Evangelho de Jesus com a música, porque se você parar para pensar, a música era um instrumento ótimo, pedagogicamente falando, para fixar uma experiência, porque ela fixa, ao mesmo tempo que ela alcança o seu intelecto, ela alcança especialmente o seu sentimento.
E aí, muitas vezes, você pode não lembrar das palavras exatas que foram ditas pela ministra naquela ocasião, mas você lembra de como se sentiu com a essência da mensagem que foi trazida, né? Às vezes você não lembra de palavras exatas de determinada canção, mas você lembra de como se sentiu no show, ouvindo ela, como você estava, o que você estava fazendo, e o que você aprendeu com ela, principalmente. Aí eu percebi também esse aspecto muito interessante no próprio exemplo da ministra, né? Aí eu até repito a pergunta da Laís, por que a gente não copia esse exemplo, né? Exemplo que é bom, eu acho que é um ponto importante. E aí é isso. A música ela pode servir também para fixar conteúdo e trabalhar emoções, sabe? Eu acho que a arte, a música, mas a arte em geral, eu acho ela muito democrática também, né? Porque às vezes a gente pensa muito na música para evangelização infantil ou mocidade, mas a gente também pode trazer isso para outras faixas etárias. E se você for ver, a música está presente em todas as populações do mundo. Então, eu acho muito democrático. E o Jordan estava falando que é uma ótima ferramenta democrática, não, desculpa, pedagógica, né? Gente, quem nunca teve um professor de física, de matemática, que fez uma musiquinha para lembrar a fórmula, né? Então, é uma ótima forma de você aprender as coisas, né? Eu acho. O Matheus, ele perguntou, né, o link que eu joguei aqui no chat, antes, né, do que aí a Laís estava comentando, né, é uma coisa que eu pensei, que aí ela falou, porque a gente também traz, sei lá, por exemplo, para uma palestra, assim, eu pensei, né, por que não, né? Já que também uma das questões, uma das bases, né, o questionamento, né, por que a gente não pode fazer também, né? Acho que esse é o que a gente tem que fazer. Do link que eu joguei, a gente estava falando de música aí, é de uma música que é mais instrumental, não tem letra, mas é muito boa. Acho que o Gabriel travou. Acho, não tenho Ah, certeza. alô, Gabriel? Acho que ele travou. Quando ele voltar, a gente não tá nem conseguindo Você mutar. lembrou da cena da vida? Eu lembrei, eu sempre falo dessa cena do Soul tocando piano, sabe? Que ele toca o piano recordando, meio que tentando fazer música das pequenas lembranças físicas que ele tem, né? O pedaço da pizza, a balinha e outras coisas que ele guarda da história que ele viveu ali como mentor da 22, né? E aí eu lembro muito dessa cena, e essa cena me toca muito profundamente. Eu acho que é a minha cena predileta do filme inteiro, em que ele finalmente se conecta à vida, por assim dizer, ali fazer com a música que é o que ele ama, sabe? E essa cena é uma cena super poderosa, porque não tem uma linha de diálogo ali. A música é o diálogo, saca? E você sente o que ele está sentindo e o que significa para o filme inteiro aquele ponto de virada, né? Tocando a música no piano. E você percebe que aquilo é o resultado da construção que fizeram no filme todo, de mostrando quanto ele sente prazer na canção, para chegar naquele momento em que ele está pensativo e é o ponto de virada para o personagem dele, que vai definir o final da história, né? A música, desse jeito. E aí você percebe o quanto é como se o piano ele fosse tocando as cordas da nossa alma ali, para trazer a mensagem, né? Enfim. A Disney é pioneira assim, né? A Disney, quando ela sacou que a música é um instrumento extremamente poderoso, ela se utilizou dele para poder, né, tocar a gente e da mesma forma também ganhar dinheiro, né? Então, assim, ela foi realmente muito esperta, né? Porque você pode reparar que a maioria dos filmes marcantes da Disney tem músicas extremamente marcantes. E o último filme muito marcante da Disney, que inclusive é ganhador do Oscar, que é o filme Encanto, né?
tem músicas assim que as crianças não param de cantar, cara. São músicas que as crianças, tipo, não param, né? We don't talk about Bruno, o tic-tic-tic que não quer parar. E por aí vai, mano. Somos a As família crianças, né? Madrigal. Mas todos os adultos também cantamos, né? Também. Então, não, tô falando das crianças assim, né? Que são esses seres que eles escutam sem essa questão social que foi criada por nós adultos, sabe? Tipo assim, não, eu não posso ouvir essa música de criança e ela não vai me marcar porque eu não sou mais uma criança, sabe? Então, elas não têm esse filtro, né? Para elas é só chegar, cara, entendeu? Fora outras coisas, né? Por exemplo, o Jordão acabou de falar do Soul, que é um filme que é sobre música, mas que tem uma cena marcante sobre música. Eu falei do filme Viva, A Vida é uma Festa, né? Que o ponto-chave do filme, né? O ponto-chave do ato 3, né? Que a gente fala, é exatamente a música para poder, né? Fechar o filme e poder concluir de uma forma positiva. Então, tipo assim, se a gente for pular todos os filmes assim, a gente vai ver que a música está sempre ou fechando, ou abrindo, ou causando nas pessoas alguma coisa, né? Alguma reflexão que marca, que faz a diferença, né? Muito legal. Oi, gente, eu voltei aqui, né? Vi que vocês estavam falando aqui ainda da música. Acabei caindo, ó. Aí, repetindo o que tá falando, do link que eu mandei, que eu ia comentar, é uma música que é mais instrumental, não tem letra, é de um cara chamado Ludovico Einaudi, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. E nessa música, tipo, quando eu escuto ela, é algo que tipo, você vai pensar várias coisas. Aí eu penso, tá, sei lá, tanto no universo, ou, por exemplo, eu como gosto muito de ler ou ver filmes, né? Enfim, gosto também, por exemplo, de histórias aí fictícias, né, da fantasia ou ficção, enfim, ficção científica, enfim. Por exemplo, fico imaginando, às vezes, em determinadas partes da música, como se fosse a caminhada dos personagens que eu conheci, ou penso em mim, mas, enfim, é uma música que vocês escutarem, acho que cada um vai pensar em uma coisa única, mas mesmo não tendo letra, ainda nos faz pensar, então. E aí, estão falando da Disney, assim, né, e principalmente, né, a Disney é uma das, mas né, tipo, com as animações também, a música impacta muito e bastante, assim, nos faz emocionar, tipo, ficar alegres, assim, rir, chorar, né, gargalhar, e até as músicas, assim, né, algumas lá, eles conseguem fazer músicas, vamos dizer assim, em traço sombrio nas animações, como geral, por exemplo, a dos vilões, e fica, tipo, legal, assim, né, algo muito legal de se escutar, assim, e também é um bom trabalho, assim, na dublagem brasileira, se a gente parar para pensar no quanto consegue nos impactar também. O Jordan, eu vi que ele comentou também, acho que ele comentou, do filme Tic Tic Boom, né, que é com Andrew Garfield aí, e tem que ver esse filme também, mas também é de história de um músico, assim, tudo, e, nossa, o Felipe está comentando aqui de Encanto, como é profundo, principalmente da parte da Luísa, e do tema a gente já pode pensar bastante coisa. Do filme, com a música da Luísa, da forma a gente pode pensar mais ainda. Vamos lá, Estela. Já que a gente está falando de Disney, né? Com uma música sendo muito forte, os filmes da Disney, desde sempre, lá nos primórdios, né? Sempre tiveram a música com uma força. Filme, digo eu, não só os grandes longas, né? Ou curtas, mas os próprios filmes de desenho animado de TV produzidos pela Disney, antes de ter falas, só tinha música. Se a gente for buscar aqui no Google, os primeiros filmes, que inclusive os traços não tinha pintura, era só o desenho. O Mickey era só desenhado com linhas pretas, né? E os outros personagens também, que não existia a televisão a cor, não existia nada disso. Nem o cinema em cor, né?
Então, os filmes eram mudos de falas, mas a música estava sempre ali, marcando todos os movimentos da cena, e a gente fazendo a leitura mental ali do que estava acontecendo, visualmente, pelos movimentos do desenho e pela música, como o Gabriel acabou de falar, assim, a parte mais dramática, e assim, na época, isso dava muito emprego para as grandes orquestras que faziam as trilhas, né? É isso. Muito obrigado, Estela. Tem um negócio para falar sobre isso também, que a gente até estava pensando nisso, eu e o Ricardo aqui, mas nós temos duas pessoas. O primeiro é o Felipe e depois a Laís. Estão me ouvindo? Alô? Pronto. Eu só queria ressalvar o design dos personagens da Disney, que sempre foi um cartoon, assim, um cartoon expressivo, um cartoon que no começo não, como a mulher disse, não tinha fala, só tinha música, então era extremamente expressivo, extremamente icônico, com aquelas luvas que mais à frente mais avançando um pouco no tempo, que passou do Mickey em preto e branco até as princesas da Disney, os príncipes da Disney, tem todo aquele traço icônico, aquela delicadeza das princesas, os vilões, tá? Também tem sempre aquela deformação alto, musculoso, baixo, gordinho, atarrachado, ele sempre, sabe, muita informação lá, sem precisar dizer uma palavra sequer. Quando vemos um personagem entrando em cena, ele não precisa nem falar nada, a gente já sabe o que ele é, o que ele faz, o que ele vai ser, o que ele foi, sem dizer nada, uma palavra. Então, a comunicação visual é tão importante quanto a comunicação verbal e a comunicação musical, né? Precisa de todos eles para compor uma obra de peso, como geralmente a Disney faz. Vocês estão falando de Disney, né? E eu estava falando, ontem teve estudo de ecologia e espiritismo, mas a gente acabou falando de arte e aí a gente não conseguiu parar, porque é um tema que, né, gente, não tem como. E eu estava falando como a gente acha referências espíritas na cultura pop, né? Então, a gente vê Soul, que é um filme praticamente sobre arte, sentido da vida e planejamento reencarnatório. A gente tem o Encanto, que é sobre laços de família, que tem tudo a ver com o espiritismo também. Então, assim, por que será, né, que a gente encontra? E aí eu cheguei à conclusão de que é porque o espiritismo nada mais é do que uma ferramenta para a gente estudar as leis de Deus e se conectar com Deus, assim como outras religiões. E a lei de Deus está em tudo. A lei de Deus rege tudo. Então, a gente vai encontrar na vida coisas que o Espiritismo diz para gente. Então, o que eu tenho tentado fazer na minha vida é trazer o Espiritismo para a minha vida. Não deixar o Espiritismo só na casa espírita. É eu assistir um filme e lembrar de Deus também, entendeu? Usar aquela arte como uma forma de me passar um conhecimento que vai ser para minha vida, entendeu? Eu acho que é isso. E aí, eu estava até pensando se o que eu ia falar não ia ser redundante, mas aí veio a Estela, veio o Felipe, veio você, e deram a base justamente porque eu quero falar, né? Porque no trecho fala muito sobre a arte educativa, e eu estava me questionando o que seria a arte educativa, como a arte pode ser educativa, o que a gente pode aprender se conectando com ela, né? Quando a arte ela é feita com esse intuito de gerar reflexões, relaxamento, enfim, todas essas coisas que podem edificar dentro da arte. E aí eu estava lembrando de como eu me senti
E como me sinto com duas músicas que eu acho que a maioria das pessoas não conhecem, eu vou até mandar no grupo depois do YouTube, para falar, porque eu conheci uma música espanhola, que é Nem Soy de Aqui, nem soy de lá, que eu não sou daqui, nem sou de lá. E aí o cara, no vídeo, ele já morreu, infelizmente foi assassinado, mas é Facundo Cabral o nome dele. E, cara, que coisa maravilhosa, porque você percebe enquanto a arte, a música, ela pode tocar a gente profundamente, e a interpretação e a declamação, junto com isso, pode aumentar a força dessa canção e torná-la ainda mais impactante para quem sinta essa e absorva esse tanto educativo. E aí eu fui ver a tradução da música, estava olhando aqui rapidinho, porque eu meio que já tinha uma ideia do que queria falar e do que ela falava. E aí você percebe que basicamente é um retrato de uma vida de um espírito, aquilo. Porque ele fala do que ele gosta. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas eu não sou daqui nem sou de lá. Eu gosto disso e daquilo, nananana, coisas simples da vida, nananana, não sou daqui nem sou de lá. E aí, só que ele vai falando meio que um poema inteiro. Quando ele começa a cantar, é um momento, pum! E aí eu lembrei muito dessa música. E dentro do que a Laís falou, é isso, sabe? Eu acho que quem se aprisiona somos nós, tentando botar em caixinha as coisas. Eu acho que se de um lado nós devemos sempre estudar, aprofundar, perceber como a gente conseguir nessa questão da estética, da arte, perceber quais são as utilidades que ela tem sido usada, que ao mesmo tempo que ela é algo incrível, eu acho que ela é algo também, não necessariamente, ela não é neutra, mas ela é usada para fim que a gente escolher, pelo menos aqui na Terra. E como essa questão da nossa vida como espíritos é muito marcante na própria arte. Essa música, por exemplo, ou a música do Alan Parsons Project, que é o engenheiro de som do Pink Floyd, para vocês terem ideia quem é a pessoa. Ele tem uma música dizendo Days are numbers, que significa dias são números, e basicamente fala sobre o viajante que está sempre seguindo à frente. E um trecho que me toca profundamente dessa música ele observa o mar, em outras palavras é isso, e sempre não sabe o que tem do outro lado, mas algo dentro dele diz para continuar, e ele não vê razões para não fazer. Então, olha só como essa questão da arte, ela desde sempre foi uma expressão aqui na Terra da nossa experiência como espírito. E o espiritismo ele serve muito para isso, sabe? O que é educativo? Educativo, eu acho que é tudo aquilo que faz minimamente a gente refletir, pensar, sentir, se conhecer, se perceber nas nossas relações e mudar. Porque o que ela faz? Ela traz um aspecto do sensível, né? Esse sensível que nos encanta, que nos move, nos movimenta, que traz novas formas de enxergar e sentir a vida, e a gente fica, uau, é isso, acho que é isso, entende? Então, eu adorei essas últimas falas, adorei mesmo, e quanto a gente percebe, né, os detalhes, a gente vê o quanto é enriquecedor para a nossa própria vida, porque inconscientemente a gente está exercitando a nossa sensibilidade, analisando as expressões dos desenhos, analisando o que eles estão dizendo, tentando entender o contexto daquelas obras, para qual objetivo elas estão falando, né? Que ao mesmo tempo que ela pode ser um instrumento tenebroso, como é muitas vezes, a exemplo do que foi no nazismo, ela pode ser um instrumento libertador, como tem sido muitas vezes também, né? Através do encanto, através da música, através de todas as formas de expressões artísticas que aprofundam a sensibilidade e nos levam a pensar e sentir e perceber o que estamos sentindo sobre ela. Eu acho que é mais nesse sentido. Então, eu estava pensando muito nisso. E olha só, né, como pessoas, artistas que sequer são espíritas, mas trazem muito dessa questão que você percebe ser espírita também, mas ele não sabe disso. E a gente que se dedica a estudar doutrina percebe. Então, acho que é até de novo, eu adoro falar esse termo, pedagogia divina. Eu acho que isso é uma parte da pedagogia divina, sabe? Não restringir em um campo apenas as coisas. Mas, nossa, sabe?
As nossas potencialidades podem ser expressas em tudo que é movimento, tudo que é convivência de ser encarnado na Terra. A gente pode aprender muito por essas experiências, porque Deus fala com a gente de diferentes formas. Gerda, depois você pode compartilhar essas duas músicas nos grupos? Jogar agora para não esquecer. A tal da educação integral, né? Muito bacana, muito interessante essa divisão, né? Integral do ser, é muito bacana. Quando Estela estava falando, eu lembrei de um filme pouco... Não é pouco conhecido, não. Ele é muito conhecido, só que ele não é muito aclamado pelo público, principalmente pelas crianças, né? Mas ele é um filme muito clássico, muito conhecido, que é o filme Fantasia, que ele é um filme da Disney que ele utiliza músicas clássicas. Na verdade, ele pega artistas plásticos da Disney e artistas de orquestras, eles se juntam e, em um consenso, eles tocam e falam para os artistas plásticos e da Disney, né? O que eles, todos ali, né, entre consenso, o que eles sentiriam quando eles escutam aquela música, né? Aquela peça. E aí eles transformam isso em imagens ali num filme com vários atos, né? Entre um desses, um ato muito interessante, que eu não acabei de ver o filme ainda, que tem 2 horas e meia, eu acho. Eu vi o ato do Quebra-Nozes, e caramba, a música é muito linda, né? Esse tema não, essa peça, né? É sensacional, incrível. É uma peça que, inclusive, eu não lembro o autor da peça, né? O músico, se ela puder me ajudar, outra pessoa, o Ricardo também. Eu acho que é Tchaikovsky. Eu não tenho certeza. É uma Mano, peça... Tchaikovsky é incrível. Cowboy Bebop também tem uma cena com a música do Tchaikovsky. Ah, caraca, que legal, cara. E olha que eu sou fã do Cowboy Bebop, mas não lembrava disso. E aí, cara, é uma das cenas que ele fez exatamente para uma questão teatral, né? Para na verdade, uma companhia de balé, e era uma das peças que ele menos gostava. E, na verdade, é a peça que mais sinistra não é, mas uma das peças mais conhecidas dele, né? Eu não sei se os artistas podem confirmar, é o Tchaikovsky mesmo. E aí... É mesmo, acabei de pesquisar. Então, aí... Gente, é impressionante, assim, né? Como a gente não tem noção daquilo que a gente... do que o que a gente faz pode fazer a diferença na vida das pessoas, né? Mesmo que a gente ache que aquilo não é bom ou ruim, né? E é muito maluco isso, muito legal. E quem puder, veja Fantasia, mas veja assim, não veja rápido, veja com o coração aberto, veja com tempo para você observar cada detalhe, cada parte, aproveitar cada nota que está ali na música, né? Eu parei, se eu não me engano, no Aprendiz de Feiticeiro, que é também é uma história que conta, né, o que um aprendiz feiticeiro fez enquanto o feiticeiro saiu, né? E é muito importante também ter uma reflexão também moral, uma reflexão também para você pensar assim da sua vida, muito legal também. Mas meu gato fez bagunça aqui. Mas enfim, se alguém quiser falar aí mais alguma coisa, a gente pode ir encerrando, que aqui ele já vai para a parte da Segunda Guerra Mundial. Mas a gente vai demorar esse capítulo, mas não tem problema, assim que é bom, eu gosto desse jeito. Pode falar, Estela. Já que estamos falando de música, né? Eu vou colocar um link aqui, pode servir até para objeto de estudo futuro, um TED Talks que eu assisti há uns 3 anos, 4 anos, de um cantor, eu acho que ele é mexicano, se não me engano, só que ele vive na Espanha há muitos anos. Na verdade, o cara é médico, mas ele é músico e dedicou a vida dele à música. Chama-se Jorge
Drexler, não sei se vocês conhecem. Ele é um músico, assim, incrível. Conhece, Jordã? Ele é um Conheço, músico, cara, que homem ele é um incrível. músico sensacional. E tem um TED Talks com ele, eu vou colocar o link aqui, que ele explica sobre a décima, né, na música. A construção é muito espírita o negócio, é muito espírita mesmo, assim. E aí ele conta essa história, né? Ele fala, tem vários conceitos no TED Talks, ele conta a história dessa música, depois no final ele canta a música, que é incrível, é de chorar mesmo, sabe? Vou colocar o link aqui para vocês, é imperdível. Maravilha! Estamos cheios de links, olha que maravilha para a gente poder passar a nossa semana aí ouvindo, e até agora à noite, assim, já pode pegar algumas aí para ouvir, cheio de coisas boas aí, muito bacana. Enfim, muito bom. Gente, a gente vai nos despedindo aqui, a gente vai fazer a prece aqui nos bastidores. Espero que você tenha gostado. Hoje foi muito proveitoso, as pessoas falaram bastante, foi muito bom. Adorei a aula de hoje. Obrigado a todos pela presença. Um forte abraço a todos aí. Um beijo e tchau.